Na aula de hoje veremos sistemas de numeração. Veremos base binária, octal, hexadecimal, conversão entre sistemas numéricos e códigos como BCD, Gray, alfanuméricos e 2 entre 5. Podemos utilizar diversas bases numéricas. A principal delas, que usamos no dia a dia, é a base decimal. A base 2, a base binária, é da computação. E a octal, base 8, o hexadecimal, base 16, é utilizada em programação, principalmente na linguagem Assembler. Nós temos, neste exemplo, um número de base decimal. O número é 2741. E estamos expandindo esse número para mostrar aonde está as unidades, dezenas, centenas e milhares. Então a composição de cada uma dessas partes resulta num número que nós chamamos de 2741 na base decimal. Esse número 0101 é um número na base binária, então ele também pode ser mostrado, onde está cada uma das suas partes. E exatamente como a base decimal, nós temos nesse primeiro, na parte menos significativa, a base elevada a zero, depois a base elevada a 1, a base elevada a 2, base elevada a 3. E se nós quisermos saber qual o valor equivalente na base decimal, basta fazer essa soma e nós teremos aqui o equivalente em decimal. Aqui esse slide mostra a conversão da base decimal para a base binária. Então, o número 147 na base decimal, se ele for dividido por 2 até que dê zero, ou até que termine a divisão, nós teremos como resto aqui a conversão em binário. Então, nós leremos o número binário de baixo para cima. Então, aqui está o número binário. Também podemos converter um número decimal fracionário para binário. Então, uma parte real se faz da mesma forma, dividindo a parte real por 2 e recolhendo o resultado como sendo esse resto aqui. E a parte fracionária multiplica-se por 2 e esse número à esquerda da vírgula são os números binários. Então, nós escrevemos aqui após a vírgula e aqui nós temos um número binário convertido a partir da base decimal. Se nós tivermos um número binário, nós podemos convertê-lo para a base decimal, bastando para isso pegar cada um desses elementos e multiplicar pela base com o expoente correspondente. Então, o primeiro elemento aqui, a base é 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1, e assim por diante. E todos somados, multiplicado pelo algarismo do número, nós teremos como resultado um número na base decimal. Neste slide, nós temos o primeiro exercício, onde temos alguns números na base decimal e queremos convertê-los para a base, está na base binária e queremos convertê-lo para a base decimal. No exercício 2, nós temos números na base decimal e queremos convertê-lo para a base binária. O sistema numérico octal, ou base octal, foi bastante utilizado em informática pelo
por várias razões, mas principalmente pela essa conversão imediata que tem entre a base e o binário. Então, a base octal ele vai de 0 até 7, né? Ou seja, 8 elementos, e a conversão está nessa outra tabela. Nós temos 3 colunas, o número binário em 3 algarismos, em 3 colunas, e a representação dele está diretamente aqui relacionada. Podemos converter o número em octal para decimal, bastando para isso multiplicar cada algarismo pela base e com o correspondente expoente, começando do 0, 1, 2, 3, assim por diante. Fazendo essa multiplicação e depois, posteriormente, a soma, nós teremos o número equivalente em decimal. Por outro lado, se quisermos converter de decimal para octal, basta dividir esse número por 8 e recolher os números na ordem inversa, ou melhor, os restos na ordem inversa, e nós teremos aqui o número equivalente octal. Para fazer a conversão de octal para decimal, basta fazer essa operação de multiplicar cada algarismo pela base 8 elevado ao expoente correspondente do número, e aí nós teremos o número convertido para a base decimal. Aqui nós temos mais um exercício para conversão da base octal para a base decimal. Aqui um exercício para converter da base decimal para a base octal. Aqui nós temos o sistema hexadecimal e a sua representação na base decimal. Então, como a base decimal só tem representação até 9, nós temos que usar um artifício para representar os demais algarismos da base. Então, nós vamos utilizar o A para representar o número 10, né, o elemento 10, o B para o elemento 11, C o 12, D 13, I 14 e F 15. E aí nós teremos completa a base hexadecimal, que é de 0 a 15. Neste slide nós temos um número hexadecimal, e essa é uma característica do número hexadecimal, é apresentar números e letras. E para convertermos esse número hexadecimal para decimal, basta que a gente multiplique cada elemento pela base 16 elevado ao expoente correspondente. Feita a soma, nós obteremos o número na base decimal. Converte-se um número decimal para a base hexadecimal, dividindo esse número por 16, até que não possa haver mais divisão. O resto é o número hexadecimal, naturalmente substituindo cada número por sua letra correspondente. Para fazer a consequente conversão da base hexadecimal para decimal, basta multiplicar pela base, né, e o seu expoente correspondente, e nós teremos essa conversão. O exercício 5 é a conversão de hexadecimal para decimal. O exercício 6 é para converter de decimal para hexadecimal. Podemos também fazer a conversão de binário para octal. Aqui tem uma relação direta entre essas duas bases,
E a conversão, quando nós temos um número na base binária para fazer conversão para a base octal, basta separar esse número em 3 elementos, né? Porque é assim que é a base octal. Ela é composta por 3 elementos, né, do número da base binária. Então basta que a gente separe de 3 em 3 elementos e depois basta que a gente converta esses números binários para o correspondente da base octal, ou seja, essa própria tabela que está aqui ao lado. Esses números aqui vão resultar, vai ser a conversão para a base octal. Um segundo exemplo, também mostrando que para converter de um número binário qualquer para a base octal, basta separar da direita para a esquerda de 3 em 3 números, 3, né? E depois fazer a conversão para a base octal de acordo com essa tabela. O inverso, ou seja, a conversão de octal para binário, também se usa a mesma representação, ou seja, se nós tivermos um número octal, basta separar esses números para facilidade de visualização e cada um desses números converter para binário. Posteriormente, a união desses números resulta no número binário equivalente. Aqui nós temos um outro exemplo, o número 337 na base octal, e a conversão dos mesmos para binário, cada um deles, aqui no caso seria um 0, e depois o resultado é a combinação desses números. Aqui nós temos a conversão binária para hexadecimal. Hexadecimal exige que 4 colunas, porque ele vai de 0 até 15, né? E esse é o equivalente em binário. Para fazer essa conversão de binário para hexadecimal, nós temos que separar o número binário de 4 em 4 elementos e posteriormente fazer essa conversão de acordo com essa tabela aqui. Aqui nós temos um segundo exemplo, um número binário colocado aqui, depois separado em elementos de 4, depois a conversão para um número hexadecimal, e esses 3 números formam o resultado do número equivalente. Por outro lado, tendo-se o número na base hexadecimal, um procedimento semelhante à base octal, só que agora com 4 elementos, nós separamos elementos para visualização melhor, transformando cada um dos números para a base, convertemos para um número de 4 bits, né, segundo essa tabela, e depois reunimos novamente o resultado e temos um número binário equivalente. Aqui nós temos mais um exemplo, o número 5A3 hexadecimal, convertido para número binário. Também é possível converter de octal para hexadecimal e vice-versa, mas para essa situação, que é muito simples, basta usar uma etapa intermediária utilizando a base binária. Aqui nós temos uma conversão de octal para hexadecimal. Então nós podemos ver inicialmente o número octal e a sua conversão para binário. Depois nós reunimos esse número e separamos por 4. Essa separação por 4 vai gerar os números hexadecimais de acordo com essa tabela aqui. Aqui nós temos um outro exemplo, usando o número 337, octal, converte para binário, separa-se de 4 bits e nós temos o resultado em hexadecimal de acordo com essa tabela aqui. Novamente, nessa situação é o inverso, né? Hexadecimal para octal. O procedimento é bem semelhante, basta que a gente represente cada número hexadecimal por 4 bits, de acordo com essa tabela. Aqui nós temos a reunião
esses números e depois basta fazer uma separação de 3 em 3, porque o octal equivale ao binário desta forma, de 3 em 3 elementos. Aqui um outro exemplo, o número 165 hexa, convertido para binário, depois feita novamente separação em 3 bits para converter em octal. Mais um exemplo, o número DF, convertido para binário, depois feita separação para representar em base octal. Aqui nós temos mais um exemplo para converter de octal para hexadecimal. E esse exemplo, esse exercício é para converter de hexadecimal para octal. Então, até esse momento, nós vimos a conversão da base decimal para binário, para octal e hexadecimal, e a base também octal e hexadecimal para a sua conversão entre elas, né? Então, basicamente, essas bases que nós tínhamos, todas têm uma representação. Aliás, todas essas bases têm uma representação com base decimal, porque nós pensamos na base decimal. Então, por isso que quase sempre nós temos essa relação. E agora veremos códigos especiais que foram criados em situações particulares para resolver problemas particulares. Este é um código especial com o nome 98765432110. Então, observem que nós temos aqui a base decimal, de 0 até 9, e a representação binária. Mas a representação binária só tem um bit setado, né? Ou seja, nós vamos ter um formato, né, onde toda a representação usa 10 bits, mas apenas um deles tem um nível alto. Aqui nós temos um outro código especial que é chamado BCD8421, e um detalhe, né, é que basicamente nós temos aqui a primeira coluna corresponde ao 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. E esses números correspondem exatamente a essa identificação ali, né? 8, 4, 2, 1. Justamente porque cada coluna desse aqui vai corresponder à base binária elevado ao expoente correspondente de cada coluna, começando aqui com o 0, né, e seguindo nessa direção até o 3. Então, essa é o código BCD8421. O código Gray ele foi criado na época em que os computadores digitais utilizavam válvulas e também relés, né, dispositivos eletromecânicos, e o problema de ruído era algo muito sério. Então, por isso criou-se o código Gray, que tinha a característica de que de um número para o outro valia apenas um bit. Aqui nós temos a tabela do código relacionado em relação ao hexadecimal. Então, observe de cada número para o outro varia apenas um bit. Todos eles, inclusive, do primeiro para o último, né? Nós temos uma variação apenas de um bit. E isto dava uma certa garantia, porque qualquer variação extra poderia significar um erro. O ASCII ou ASCII2 é um código utilizado nos computadores atuais, código de teclado e todas as informações que o computador trabalha. Então, inicialmente trabalhava-se com 7 bits, que atendia ao teclado americano, que não tinha acentuação,
E posteriormente incluiu-se mais um bit. E incluir um bit significa dobrar a capacidade daquele código. Então aqui nós temos o código ASCII 7 bits, tem as representações aqui de todos os números, as letras, símbolos gerais que é mais utilizado no teclado, né, por exemplo. E esse outro, né, que justamente veio com a inclusão de mais um bit, do oitavo bit, ele inclui várias simbologias de letras acentuadas e também traços para se fazer contornos e outras letras gregas, permitindo uma maior quantidade de representação de símbolos. O código 2 entre 5 é um código que possui 5 elementos e dentre esses 5 apenas 2 bits setados, ou iguais a 1. Então, nós temos uma representação aqui comparada com a base decimal. Outro código também bastante usado no comércio é o código de barras. E nós temos normalmente a parte mais reflexiva, o branco representa o 0 e a parte menos reflexiva, o preto, representa o 1. Então nós temos um código binário aí também. O código Johnson permite a simplicidade da criação de contadores e é usado em sistemas digitais de alta velocidade. O detalhe que pode ser observado é que ele vai aumentando os bits setados até o máximo e depois vai zerando, né, até a última posição. E aqui está relacionado à base decimal. Então é mais um código. Por último, nós temos o código de 7 segmentos. Ele basicamente é usado em displays e cada traço desse, escuro aí, representado pelas letras de A até G, são usados LEDs para mostrar essas informações. Então, por exemplo, o número 0, né? O 0 tem esses LEDs acesos, mas não tem o LED G, que é justamente esse primeiro aqui, né? Nós temos A, B, C, D, E, F, G. E o LED G está apagado. Aqui o 8 tem todos os LEDs acesos aqui, a gente observa por aqui. E o número 3 não tem o F e o E, né? Então aqui essa situação aqui. Então esse é um código muito utilizado em sistemas digitais.